Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus sempre estaremos bem. O bem é a luz, o bem traz a luz, não é verdade? Então estamos sempre bem. Bom, gente, hoje eu vim trazer um caso que está gerando polêmica já há algum tempo, né? E vocês sabem, eu não sou de correr, apareceu a polêmica, eu já corri. Eu espero para ver no que vai dar. E é bom, sabe por quê, gente? Porque a coisa, né? Quando é uma polêmica que não é uma poeira jogada, porque tem muita coisa, né? De fofoca, principalmente com celebridades, digamos assim. A coisa vem e depois vai, não era nada disso. Mas você espera e, quando é verdadeira a notícia, tende a se ampliar. E é o que está acontecendo nesse caso, né? O caso da dona Ruth, se eu não me engano, Ruth Medeiros, né? A mãe da Marília Mendonça. Gente, é deprimente. É deprimente, né? A gente fala caso de celebridades. No caso, aqui em questão, a celebridade foi a Marília Mendonça, né? E o Murilo, que é o pai do filho dela, né? Essa tal de Dona Ruth, gente, quem é ela na fila do pão? Ninguém. Ah, ela é a mãe. Mãe de quê? Mãe de quê? Gente, quando era criança, e às vezes eu escutava, criança mal criada, eu fui uma criança mal criada. Não era mal criada não, é porque eu sempre tive essa mania de falar assim, pensa, e aí eu pensava e tentava buscar lógica. Eu sou assim até hoje, por isso eu sou machóloga, né? Porque eu fico tentando buscar lógica nas coisas. Então, às vezes, a minha mãe falava assim, me respeita porque eu sou sua mãe. Quem não escutou isso na vida, né? Me respeita porque eu sou sua mãe. E eu não via lógica nessa frase. Não via. E aí eu respondi assim para ela, ah, é? Barata também é mãe, a gente pisa em cima e mata. Porque não é questão de um título que faz da gente o que nós somos. Eu cansei de falar isso para vocês aqui. E ser mãe é um título. O que faz a verdadeira maternidade é o sentimento, a dedicação, a persona que se transforma em persona mãe, personalidade materna. Isso é ser mãe. Infelizmente, nos tempos modernos, até por conta de, né? Eu vou ter que falar de novo, e eu nem quero trazer esse vídeo para o lado político, mas por conta de Bolsa Família, as pessoas estão engravidando para ter um pouquinho mais de renda. Mixaria, mas sim. Tá? Então, eu estou vendo como é que está a educação hoje em dia, principalmente da classe pobre, porque da classe rica, gente, né? Que as pessoas, elas não são mais mães. Hoje em dia é muito difícil você ver uma mãe, você vê paredeiras. Aliás, na classe rica também. Por quê? Porque pariu, mas não quer criar. Os ricos botam na mão de babá, botam na mão de qualquer coisa, de cuidador, de sei lá o quê. Enche de tranqueira para não ter dor de cabeça, né? Dá um monte de presentinho, tablet, celular, computador, isso o quê, e fica quieta aí, não me perturba. É a paredeira. É a paredeira. E outras por questões opostas, né? Que precisam se dar um celular, vão ser mãe pelo Bolsa Família e acontece a mesma coisa. E aí eu torno a repetir, barata também é mãe, a gente pisa em cima e mata. Porque a questão não é essa, a maternidade é sagrada sim, a maternidade é sagrada, é abençoada. Maternidade. E não a paridade, tá? Parir não significa nada, nada. Como você lida com o que você pare, transformando o que você pariu em um ser humano amado,
ou um objeto, porque é isso que tem acontecido. Pessoas estão transformando o que foram paridos em objetos e não em seres humanos. Tá? Um objeto de lucro financeiro, objeto de troca, objeto de chantagem, é o que mais a gente vê acontecer. Mulheres que colocam filhos no mundo que parem para segurar os machos, que depois elas chamam de escroto, mas primeiro né? E aí usam aquele objeto que pariram para todo tipo de chantagem. Aí o homem não aguenta mais, vaza e vira homem macho escroto. E quando se trata de celebridades, a gente vê o porquê, né? Que nos diga Luana Piovani. Por que eles vazam? Mulheres frustradas, mal amadas, que usam a questão de parir para chantagem, para exigir uma coisa que elas não se dão, que é o respeito. A minha mãe se dava, tá? Eu só implicava com ela, porque eu queria dizer, não, o respeito é conquistado. O respeito é conquistado, não é titularidade. Né? Bom, enfim. E também tem outra coisa, gente. O que mais nós temos visto hoje em dia, que era raro nós vermos, talvez pela questão, a raridade, talvez fosse pela questão da impossibilidade de acesso à informação como temos hoje com o evento internet, ou com o advento internet. Hoje em dia nós temos, sim, acesso a muita informação. Tá? Então, mas nós não víamos aquela mãe narcisista. E essa mãe narcisista, ela tem sim os filhos também como objeto de autovalorização. Porque o narciso, né, não reconhece nada que não seja espelho. Então, uma mãe narcisista, ela se projeta nos filhos para dizer, olha como é que eu sou uma boa mãe, olha como eu sou maravilhosa na criação, olha como é que eu sou maravilhosa no bom gosto de manter os meus filhos. Só que os filhos são os frustrados, porque a mãe se vê em tudo que faz por eles, mas não vê eles. Não vê eles. E a gente falando da Dona Ruth, a gente vai tentar entender um pouco isso. Eu acho, como boa achóloga, e acredito que os meus achólogos já também acharam, chegamos ao mesmo achismo, de que essa mãe, por tudo que nós temos recebido de informação, é sim uma narcisista. E bom, como eu acabei de falar, um narcisista não enxerga nada que não seja o próprio eu, o próprio espelho, tudo em meu benefício. A minha filha é linda porque é minha, ela é inteligente porque é minha, ela é capaz porque é minha, ela transformou aquele ser em objeto, meu objeto. E aí eu tenho essa impressão com relação a Marília Mendonça. Não é o meu estilo de música, não é. Mas ela era uma jovem, no tempo da Pan, a minha filha gostava muito dela, né? E eu sou exigente, eu tenho um gosto musical muito chato por conta de ouvido, tá? Como a minha criação foi batista, o que os batistas mais valorizam é a música. Porque a música para os batistas é a abertura para o reino espiritual. Então, ela é muito valorizada, tá? O que a gente chama de louvor, né? Antigamente a gente via que assim, os grandes cantores, a maioria vinham de uma formação batista. O próprio Elvis Presley. Por quê? Porque valoriza a sua tonalidade, o seu tom de voz. Você define muito bem o que é um soprano lírico, que são vozes
femininas, né? Um contralto, a gente identifica quem é tenor, quem é barítono, né? Que são o baixo, que são as vozes masculinas e assim por diante. Então, a gente tem uma audição muito exigente, tá? Então, realmente, gente, desculpa a crítica, não é uma crítica destrutiva, mas eu não gosto do estilo sertanejo, porque o estilo sertanejo é muito no nariz, eles trazem um agudo no nariz. Gente, eu odeio isso. Não é legal. A voz não tem que sair do nariz pra dizer que dá agudo. Não. Tá? Então eu sou crítica sim. Desculpa, mas eu sou. Não quer dizer que exista afinação? Não. Eu não curto a entonação, a fonética, tá? Não curto. Respeitem. Assim como não curto pelo mesmo motivo pagode e funk. Para mim isso nem é música. Nem é. É ritmo, é som, é batuque, é barulho, música. Para mim é outra coisa. Tá? É a harmonia, é acorde. Bom, enfim, já deu para entender. Mas a minha filha... Na pandemia, tinha um negócio de lives que os cantores faziam, e ela me chamou e falou, mãe, você vai adorar ela? Eu tenho certeza. Eu falei, não faça isso comigo, que você sabe que eu sou exigente para ouvir música. Não quero. Mãe, presta atenção, ela é afinada, ela não é assim do jeito que você fala. E eu fui prestar atenção. Falei, ela é muito bonitinha, ela é muito simpática, ela é muito afinadinha, mas ela é o que eu penso que ela é. Desculpa, filha. Né? Mas, enfim, e logo depois aconteceu o acidente, né? E eu sei que o mundo, e eu, porque era uma jovem, era bonita e tal, ficou muito chateado. Não é porque eu não gosto do estilo musical que eu vou ter alguma coisa contra a pessoa. Vou ter contra a pessoa se ela for antipática, se ela passar desprezo pelo outro ser humano, que é o caso da mãe, né? Ela me pareceu muito simpática, muito legalzinha, muito agradável, ou como dizem as minhas filhas, uma fofa. Uma fofa. Tá? Mas agora, eu analisando, eu vejo que a menina, eu lembro, porque eu fiquei vendo muito tempo, porque a live era quase que 24 horas por dia, né? E eu fiquei vendo muito tempo, observando muita coisa nela que não a musicalidade. E ela parecia transpassar uma tristeza de alma, um desconforto existencial. Não tinha a ver com o financeiro, não tinha a ver com o profissional, porque ela estava num momento muito bom, profissional, estava fazendo sucesso, né? Estava ganhando muito bem, graças a Deus, né? Que é o que eu falo, não é o meu estilo, mas é um estilo, gente. Então, né, ela foi dignificada pelo seu trabalho, pelo seu suor, então muito respeito por isso. E ela estava nesse momento, tá? Juventude, tinha acabado de ser mãe, enfim. Mas ela passava, ela me transmitia, bom, é a minha profissão, né? Então, eu brinco que quando eu vejo a pessoa, eu tenho mania de escanear a pessoa. Já faz parte da profissão, sai automático. Escanear. Ver um monte de coisa que as pessoas não estão vendo. É automático mesmo, eu nem percebo o que eu fiz, mas eu fiz. Eu escaneei a coisa por dentro, sabe? E eu percebi isso na única vez que eu vi Marília Mendonça, que foi nessa live. E eu percebi uma tristeza por trás da beleza do local, da música e de tudo. Ela podia estar muito bem e não estava. E hoje em dia, vendo isso, falei, eu recordo daquele dia e falo, sim, ela era filha de uma mãe narcisista. Explica muito
Explica muito. Porque até na época ela apareceu com esse Murilo, né, o pai do menino. E aí a minha filha tentou explicar qual era a relação deles, né? Ainda falou, legal, ele tá aí também, e parará, e tava uma coisa meio só love naquele dia, né? Mas eu entendi, ela não era casada, ela não tinha, enfim, mas ela tava num momento legal até com ele e tal, mas mesmo assim tinha alguma coisa. Explica. Porque esse tipo de mãe, gente, os antigos da minha idade para frente, para trás, porque para frente não vai conhecer, conheceu, eu adorava, eu era muito fã, tá, dos Carpenters, uma dupla de irmãos, né? A Linda Carpenter tinha uma voz maravilhosa. Nossa, as músicas eram lindas, a melodia, tudo que ela transmitia com aquela voz era uma coisa sensacional. Mas ela tinha problemas emocionais graves, o que a levou à morte, tá? Que ela produziu, tá? Um problema que eu não vou falar o nome, até para não dar gatilhos, né? Mas assim, produziu digamos, destratos alimentares, né, porque, e ela foi todo mundo vendo e cobrando, por que tá tão magra, por que tá, e ela atrás de uma beleza, por quê? Porque a mãe era narcisista, e a mãe, porque eles eram uma dupla, mas só que a mãe sempre ignorou ela. E uma mãe narcisista, quando tem um filho homem, ela faz uma espécie de, esse é meu príncipe, esse é meu tesouro. Toda mãe narcisista precisa de um lado masculino para empoderar a minha conquista, porque o resto é o objeto, mas o filho é a conquista. Então, ela queria que quem fizesse mais sucesso na dupla fosse o filho. Só que quem se destacou foi a filha, a Linda Carpenter. Por quê? Por conta da voz dela. De novo, eu valorizo demais isso, a voz. Então eu tinha, meu Deus, né? E ela se acabou por cobranças, por desfeitas, por exigências da mãe, porque nada que ela fizesse agradava aquela mãe, ela tinha um jeito de se desfazer. Tipo, você é afinada não faz mais do que obrigação, porque você é dupla com o teu irmão, você não pode envergonhar ele. Sabe quando é mais ou menos assim? Ou você não pode me envergonhar? O famoso não fez mais do que a tua obrigação? Nada menos do que isso. É essa sensação, olhando isso, que eu tenho com relação ao que Marília Mendonça viveu. Não, porque ela adorava a mãe, não tem nada a ver, gente, filhos, principalmente filha, dominada por uma mãe narcisista, quanto mais ela puder dominar, mais a filha exige ser apaixonada, a própria filha, tá? Ela se cobra de amar demais a mãe, ela se cobra de ser apaixonada, ela se cobra de não falhar para a mãe. Olha, é doentio, de verdade. Tá? Depois vocês pesquisem para ver se eu estou falando alguma besteira. Filhas de mães narcisistas, ou o que é ser uma mãe narcisista. O que uma mãe narcisista faz na cabeça de filhas e filhos. Entende? E me parece o caso, quer dizer, me pareceu, agora eu tenho certeza, até pelo que veio. A história começou com a guarda do filho da Marília, que estava com a mãe, com a dona Ruth, e de repente o pai, o Murilo, pediu. E aí começou aquela fofocalhada, porque, né, é fofocalhada aqui, isso aqui, né, de dizer que ele queria por causa de dinheiro, que era financeiro. Gente, era assim, mas não era por conta dele, não. Ele conseguiu ganhar na justiça, provar através das babás e funcionárias dela, da dona Ruth, que o menino morava com a dona Ruth,
tá? E o pai morava pertinho, estavam sempre juntos, mas a guarda ele tinha cedido a ela, amigavelmente, e as funcionárias gravaram coisas da dona Ruth falando, proibindo que ele soubesse que a criança estava fazendo uso de medicamento forte, que ele tinha um problema de saúde sério. Ela pensava nisso. E aí, quando ele descobriu, ele juntou provas e acionou para pedir a guarda. Aí ela disse que ele não dava pensão. A gente vai ver isso tudo. Eu estou contando tudo para depois a gente ver. Ele não dava pensão porque ele sustentava essa criança em tudo. Como assim dar pensão? Né? Ou seja, a mulher estava com a guarda, mas não gastava o dinheiro que era dele, porque ele é o verdadeiro herdeiro da mãe. Ele é o legítimo herdeiro direto, tá? Ele tinha 60% de tudo que foi da mãe. Ele tinha esse direito. 20% para a avó e 20% para o tio. Porque ela era solteira. Entendeu? Então, gente, ela não gastava com a criança. Tudo bem. Então era questão de guarda. Não. Aí, com essa história, todo mundo falando, né? Veio mais à tona. E o negócio só foi piorando, gente. Foi só piorando. Porque aí veio à tona a história de que com 24 horas da morte da filha, que deveria ser assim, né? Ela estava se inteirando de um seguro, já exigindo seguro, correndo atrás do seguro de vida. A menina não tinha sido velada. Não tinha sido velada. E ela estava preocupada com o lucro. E ainda rolou extorsão. A gente vai ver isso tudo. Mas o que aconteceu foi que ela cometeu um crime de extorsão. Por quê? Porque ela começou a chantagear os outros envolvidos, os parentes dos outros envolvidos das vítimas do avião, para ficar com metade da parte de que cabia a cada um. Por uma coisa muito louca, a alegação foi o seguinte: a minha filha era mais importante. Gente, se a gente for parar para prestar atenção na lógica real, ela deveria dar a parte da filha para eles. Porque se a filha era mais importante, se eles estavam no avião por conta da filha, então a filha, indiretamente por esta lógica, seria a responsável deles. Por quê? Porque se ela não fosse importante, eles não estariam com ela, estariam vivos até agora. Essa é a lógica de uma pessoa normal e não uma narcisista. Minha filha era mais importante. Olha o narcisismo aí. O meu objeto é que tinha valor. Se eu sou da família de um dos envolvidos, eu ia acionar isso aí a meu favor. É verdade. Então, peraí. Se você vai ficar com uma parte, você tem que me indenizar. Porque eu perdi o que eu tinha por conta da tua filha. É por aí, gente. É por aí. Mas, não é tudo. Ela estava recebendo a parte do neto, sem ter gasto com ele, a gente vai ver isso. Depois foi em 24 horas antes do velório. Começar uma ação de extorsão por conta de seguro. Depois começou a vender bens que não deveria, porque é do menino. E negociar bens da filha. Ainda não é o pior. Um mês depois, ela faz uma postagem no Instagram dela de divando. Os católicos costumam, com um mês de perda dos entes queridos, estar numa missa de mês. E não divando. Porque é oficialmente onde a gente
conclui o luto. O luto é um pouco mais que isso, mas assim, o luto mais fechado, né? É com um mês e depois a gente começa a transicionar o luto, tá? Bom, ela estava divando porque ela tinha feito uma plástica para virar diva. O que essa mulher pensa que é, gente? Qual o sucesso que ela tem? Que tipo de celebridade ela é? O que ela faz para se acreditar diva? Mãe de uma pessoa morre. Mãe de uma pessoa morre em acidente trágico, divando. Precisa dizer mais alguma coisa? Para mim foi a pior parte. Entregou tudo no divando. Vamos começar a olhar isso tudo? Eu vou trazer para vocês o Ricardo Feltrin, porque ele que começou a investigar tudo, e eu gosto muito do serviço dele de investigação no meio das celebridades, porque ele traz coisas que só ele consegue, gente. Ele é fantástico, aí vai todo mundo atrás dele, e lá fui eu atrás dele, né, porque não tem melhor. Vamos ver o que o Feltrin tem a dizer. Vou deixar vocês digerirem um pouco. Exatamente isso. 5 de dezembro de 2021 aconteceu uma tragédia que ninguém jamais gostaria de ver. Gente, só uma pausa que não tem nada a ver, mas olha o olhar que eu falei para vocês. Olha o olhar dessa menina. Não tem felicidade, não tem vivacidade, não tem alegria. Olha bem. Marília indo fazer um show, mais um show aí, com um jatinho alugado, e na hora de pousar, né, esse acidente, ela estava indo para Minas, né, acho que todo mundo lembra disso, né, um dia meio chocante, ela está indo para, acho que cidade chamava Piedade, né, Piedade de Caretinga, alguma coisa assim, e quando o avião estava chegando perto, né, na hora de descer praticamente para pousar, acabou acontecendo essa tragédia aí, bateu nos fios. Eu já assisti 10 vídeos do Lito, né, músicas e aviões e músicas ali, pode seguir ele explicando, né, a aproximação, os fios, etc. E não sei, muita gente fala, né, ali que quando bate no fio, que tinha gente ainda viva dentro do avião quando ele caiu. Eu achei estranho, né? Fiquei pensando porque ele ficou com toda a parte da frente ali, né? A parte onde a Marília estava, dá para ver do lado esquerdo, né? Lá atrás. Então, gente, primeiro ele tá, né? Vamos dar uma pausa aqui, porque quando é um vídeo mais longo, esse é o mais longo, tá? Depois é tudo curtinho e é pouquinho. Só tem mais 3 vídeos depois desse. Esse é a matéria completa do Feltrin. Então, ele tá primeiro, para quem talvez ainda não tenha ficado por dentro, né, de quem é, ele mostrou o rostinho e o que aconteceu, para depois ele trazer o que está acontecendo, tá? Então ele está contextualizando para se chegar ao fato final, né, o objetivo final. O narcisismo da mãe. Ele não vai usar essa palavra, mas eu estou usando. Ali quebrou, mas olha que interessante, né? O bico ficou, a cabine pouco machucada, né? Pouco quebrada. E então eu espero que essas pessoas tenham mentido e que nunca tenha ficado ninguém vivo ali embaixo sofrendo. Eu acho que a desaceleração na hora que o piloto bate nos fios deve chacoalhar, tem aquele movimento dos órgãos. Então, o avião tinha 5 pessoas, as 5 passaram por isso, as 5 perderam a vida ali, as 5 deixaram famílias, inclusive uma delas, o piloto, 2 famílias que ele cuidava. E nessa hora, quando morre tanta gente, nenhuma vida é mais importante que outra, todas são importantes. Vidas importam, né? Mas o que aconteceu no caso que eu descobri? 24 horas, menos de 24 horas depois do acidente, a Marília
não estava nem enterrado, tinha acabado de ser enterrada, nem tinha sido enterrado. O corpo dela ia voltar para Goiás, não tinha sido enterrado. Dona Ruth já estava ligando para o seguro para saber sobre o seguro desse acidente. O seguro não era dela, o seguro não era da Marília, eu estou com toda a documentação, o seguro era da empresa que alugava o avião. E essa empresa, né, para evitar consequências, pagava seguro para as... Vocês entenderam, gente, o que eu falei? 24 horas. Mamãe perde uma filha tragicamente, repentinamente, num acidente grave. Não, eu choro depois. Tem uma bobeira aí de um ditadinho, né? De gostar de dinheiro, que fala: eu prefiro chorar em Paris. Mais ou menos isso, né? Minhas lágrimas deixa para depois, quando eu puder torrar com as minhas lágrimas, gente, que absurdo. Pessoas que estavam no... Se não me engano, ele cabia, não sei, 6 ou 7 pessoas, mas estava com 5. Estava com as seguintes pessoas, né? Vamos falar aqui. A Marília, o produtor dela, Henrique Ribeiro, o tio e assessor dela, Abiciele Dias Filho, o piloto, Geraldo Martins Medeiros, e o copiloto, Tarcísio Pessoa Viana. Todos morreram. 24 horas a dona Ruth já estava... O tio também. Essa mulher não poupou nem a família enlutada, né? Ela perdeu a filha, mas gente, tinha mais gente da família ali. Checando o seguro, para ver como que é. E segundo consta, a empresa falou assim, calma, né? Não está certo tudo ainda, deixa a gente acertar. E depois chegou o dia de entregar. Então a empresa fez um seguro, e o seguro era $200 mil para cada ocupante do avião que morresse. Tanto o piloto até o comissário de bordo, o garçom, não interessa. $200 mil para cada um. A gente, desculpa, né? Uma maldade no coração, quem não tem, né? Ele tá falando, eu tô olhando pra foto. Isso porque ela adivou, tá? Ela mexeu, né? Foi lá fazer plástica para ficar uma tartaruga ninja. É só botar a máscara. Olha só, gente. O que seria isso, né? Tartaruga ninja. Olha, bota a máscarazinha, igualzinha. Aquela coisa de tartaruguinha, olha. Então seria $1 milhão o seguro. Quando a dona Ruth descobriu que era $1 milhão, ela achou que era tudo dela. E aí a empresa explica, não, são 5 pessoas, 200 mil para cada um. O que ela fez? Ela chamou todo mundo, as famílias dos mortos, do produtor, do parente dela, né, que já era do ABCL, do piloto, que tem 2 famílias, chamou todo mundo e falou, é o seguinte, eu fico com 50% desse valor, que a Marília era a mais importante de todos. Em um momento ela pensou que todas as pessoas estavam lá por causa da Marília, todas as pessoas estavam mortas por causa da Marília, tudo que a Marília fez foi por causa também dessas pessoas. Falou, não, é isso, ou então tudo bem, eu tenho dinheiro, eu vou entrar com uma ação, eu vou questionar isso, tudo bem para vocês, eu tenho dinheiro, vocês vão ficar anos aí na briga judicial. E todo mundo acabou aceitando. Ela tirou $100 mil de cada um dos outros 4 mortos, porque ela... Extorsão mediante a coação. Crime. Quis, porque ela podia, e porque ela desmereceu a vida, desvalorizou a vida de outras pessoas que também morreram. Você não quer acreditar nisso? Não faz mal, mas é a pura verdade. Aos poucos a gente está conhecendo, nos últimos dias, né, quem era a mãe dessa celebridade, dessa garota que com 26 anos deixou 337 músicas,
que hoje o trabalho dela, a obra dela sustenta pessoas sem nenhum talento, como a própria mãe, o irmão, né, que está se locupletando de bens dela, colocando até namoradas dentro das casas dela. E aí é mais uma história da Dona Ruth, e aí eu não gosto de falar das pessoas sem pesquisar a vida delas, eu comecei a checar tudo, e é realmente chocante a atitude da Dona Ruth, narcisista. desde o princípio desse caso. Olha isso aqui, né? Ela morre, a Marília morreu, deixa eu ver o dia, 5 de novembro de 2021. Exatamente um mês depois, 10 dias depois da morte da Marília, Dona Ruth já estava fazendo uma plástica, usando o dinheiro. Que ela tem direito, porque ela ganha 40% dos bens. 10 dias já fez as plásticas. Um mês exatamente da morte da filha. 10 dias depois, lá foi ela, para preparar a diva. Ela posta essa foto exibindo suas plásticas e o título da... Com um detalhe, gente. A lei natural da vida não é essa. A lei natural da vida é que os filhos enterrem os pais. E não os pais enterrem os filhos. Essa é a lei natural da vida. Então, é uma coisa que fugiu à normalidade. O choque é maior. E aí é aquilo que a gente fala. Quando alguém perde o seu cônjuge, vira viúvo ou viúva. Quando alguém perde seus pais, o pai ou a mãe, vira órfão ou órfã. E quando alguém perde o filho, não tem nome, é inominável. Inominável. Com 24 horas eu estou checando o seguro. Cometendo crime de extorsão mediante a chantagem, e 10 dias depois eu estou preparando a diva. Foto é isso aqui em cima. Ó. Eu divando. Cara, sua filha morreu faz um mês e você está divando. E aí a gente ficou sabendo mais coisas que ela estava fazendo, né? Vendendo produtos, né? Queimando o ex-genro, né? O pai do neto dela. Tanto que ele acaba tirando dela a guarda da criança e agora é dele. Ela pode visitar. O cara que sempre gostou, sempre tratou ela bem. E no meio dessa apuração eu ouvi aí que a Dona Ruth não gostava nem um pouco do Gustavo, né? Aliás, via uma ameaça nele. E agora a gente sabe por quê. Porque a Marília morre em dezembro, no final do ano, novembro de 2021, e no ano passado, exatamente 3 anos depois da morte dela, ela começa a negociar com a Som Livre a venda de todo o acervo de músicas, de direitos autorais para a Som Livre. Ela daria 300, a Som Livre poderia chegar a 310 milhões de reais, não ia ser pago tudo de uma vez ao longo de 5 anos, mas imagina quanto ia pingar aí por mês para ela. Até que o Murilo descobre isso, e descobre outras coisas, como ela estava tratando o filho dele, e aí retirou o direito dela. Ela fez mais, né? Leiloou um avião, um ônibus da Marília, fez mais, né? Cadê? Tá aí, ó, Dona Ruth, negociações aqui para vender todos os direitos da obra fonográfica da filha, ou seja, a Som Livre paga, ela nunca mais tem direito a nada, a não ser imagem da Marília, produtos, mas assim, de tudo que a Marília compôs, em 3 anos ela já não queria mais, ela já não considerava mais algo para ficar com ela, sendo que ela ganha 40% por mês de todos os direitos autorais que o ECAD paga para a obra da Marília, e pode apostar que passa de 1 milhão, 1.200.000, alguma coisa. Então, é boa graninha, né, uns 500 contos por mês. Ainda vai lá, né, vende o ônibus da Marília para um grupo, uma dupla sertaneja, que nunca mais devolveu, 1.600.000, vendeu esse maravilhoso Del Vecchio, né, artesanal, chama maravilha,
Leilou e depois que o Murilo descobre, ela tem que voltar correndo para recomprar o violão. Mas não conseguiu comprar o ônibus. Tá aí. E agora? Ainda fala mal, né, do genro, ainda passou vergonha. Semana passada mostrei, teve que ir diante do juiz, diante do advogado do Murilo, diante do Murilo, se retratar, pedir desculpa de falar que ele era um mau pai, que ele não pagava pensão alimentícia. E aos poucos a gente vai conhecendo aí o ego, a personalidade e, no fundo, a alma das pessoas. Aí, dona Ruth, mais essa. Ela tirou $100 mil de cada um dos outros mortos, porque para ela queria ficar com metade. Eu conversei com uma parente de um desses mortos, ele falou assim, cara, a gente perdeu as pessoas que sustentavam a casa da gente. Até o tio dela, cara. A gente perdeu uma pessoa que ajudava a gente. A gente precisava de dinheiro. A gente não teve como discutir. Segunda a sexta, Jornal dos Feltrinos, 10 horas da manhã. Aliás, o nome dele é Jornal dos... Então, gente, olha aí. Pronto, então a gente agora tem um pacote, né? Começou com a história do neto, passando pela extorsão, né? Depois, pela busca do divar, né? E termina com lapidação, né? Delapidação, delapidando o patrimônio que de direito é do filho. Está delapidando o patrimônio. A custa do quê? Né? Então, como a gente começou com essa história do filho lá, né? Vamos dar uma olhada nisso. Porque no começo, quando essa história saiu, dividiu opiniões e todo mundo, quer dizer todo mundo, a maioria ficou do lado dela. A coitada de uma mãe sofrida que perdeu uma filha, mas essa filha deixou um netinho para ela, né, para poder apaziguar essa dor. E ela cuida com tanto amor, porque a filha demonstrava tanto amor para ela, né? E aí vem o pai malvadão, por interesse financeiro, querer pegar a guarda para poder ficar com o que é de direito. Bom, a gente já entendeu que não foi nada disso, né? Ele ficou sabendo pelas funcionárias, inclusive, do problema da criança e dessa dilapidação patrimonial que seria do filho dele. Então, ele correu atrás do interesse do filho verdadeiramente e não narcisicamente, né? Peraí. Vai fazer isso com meu filho não, vai negligenciar a saúde, vai omitir problemas de saúde e vai ficar tirando o que é dele para ficar divando. O que é isso? Com meu filho não. Entende? Então a gente vai ver agora essa história melhor. O Murilo Huff, pai do filho da Marília Mendonça, logo depois da decisão de que ele ia ficar com a guarda da criança, ele mostrou esse vídeo aí do menino todo feliz em casa, que ele quer mostrar que o menino tá bem lá na casa dele, né, apesar de não estar mais morando com a avó, e ele mostra o menino brincando ali na piscina ao lado de um outro menininho, a gente não sabe se é um amiguinho, se é um priminho dele. E ele fez isso logo depois de conseguir a guarda provisória do filho, né, numa audiência judicial que aconteceu entre ele e a avó da criança. E aí é um menino aí todo feliz. Agora, os advogados do Murilo, eles revelaram aí, soltaram uma nota oficial dizendo que ele tirou o menino da casa da avó por causa de situações graves e alarmantes. E então, agora a gente tem aqui na mão... Tem trechos, inclusive. Trechos da decisão judicial. Nossa. Que fala o seguinte, olha lá, ó. Restou demonstrado que a avó materna, hora ré, com o guardião legal... Tá, a gente está começando a ver assim, né, que tá... Ué, não, mas peraí, não tá conseguindo ler, mas é de lá, tá? Não é vídeo meu, não foi eu que cortei assim, mas a gente vai ver
na íntegra, só que aí não dá para ler direito. Então a gente presta atenção no que eles estão lendo. Vem agindo de forma unilateral ao pleno exercício da parentalidade por parte do genitor, desfigurando em partes o regime de guarda compartilhada, que eles tinham guarda compartilhada, e convertendo a convivência familiar em uma arena de desinformação. Aí, fato esse confirmado. Gente, isso é sim alienação parental, tá? Aí, todo mundo acha que não, mas isso também é um crime. É terrível. De audiência quando seu marido, David, relatou que a relação entre autor e ré é muito ruim, não havendo diálogo. Aí fala... O marido da dona Ruth foi lá dar depoimento e disse, olha, a minha mulher e o pai do neto dela realmente não se entendem. Ele acabou falando isso. E aí fala assim, ó, olha aqui, ó, isso aí, Passaia. As provas, o Murilo apresentou provas na audiência. As provas documentais revelam que o menor, a criança, portador de diabetes, condição crônica que demanda vigilância rigorosa, ele tem 5 anos de idade, tem diabetes, aplicação diária de insulina e alimentação controlada, a criança vem sendo submetida a situações de negligência, morando com a avó. Áudios e mensagens trocadas entre as babás contratadas revelam que a avó materna, com quem o menor atualmente reside, ele estava morando com a avó, frequentemente a avó omite informações médicas essenciais ao genitor, ao pai. Impede o envio de relatórios e laudos clínicos, instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas, chegando ao ponto de orientar diretamente. Não fala para o Murilo, que é o pai, que o menino está tomando antibiótico, esconde o remédio, o Murilo quer se meter onde não sabe. Tais condutas por si só, isso é a decisão do juiz, tá? Ó, tais condutas por si só evidenciam quebra do dever. Ele quer se meter onde não sabe, não. Ele tem direito, dever, obrigação de cuidar e zelar pela saúde do filho. Não é querer se meter, não. Tá? Ele tem direito, mas também tem dever e obrigação. Que vó, hein? Faz ideia que mãe. De cooperação parental, diz o juiz, violação do dever de transparência e clara afronta à função protetiva da guarda compartilhada. E o juiz tomou essa decisão de acordo com os relatos das babás. As babás ficaram frente a frente com o juiz e, quando deram depoimento, disseram, olha, realmente, dona Ruth, ela pedia para a gente não contar para o pai do Léo que ele estava tomando antibiótico. Por que será que ela não queria? Talvez para a dona Ruth não ser confrontada, está tomando antibiótico é porque a avó não estava cuidando direitinho, então, ele não sabe o motivo, mas ela falava para não informações do pai. E você viu que fala aqui, desculpa, ó, além disso, aparentemente há o emprego de mecanismos, tipos de alienação parental, a qual caracteriza como tal interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida por um dos guardiões, com o objetivo de prejudicar o vínculo da criança com o outro guardião ou figura de referência. Então, isso aí... Traduzindo isso aqui um pouquinho, tá? É o que a maioria das mães fazem quando se separam, fazem com o filho. E não sabe o quanto isso afeta o emocional mais tarde. Influenciando, inclusive, na questão de sexualidade, tá? Que é, teu pai não presta, teu pai não quer saber de você, ele tá pensando só nas outras mulheres, e tá. Que é o que eu falo, quando faz assim, vira os olhinhos, aí ele é lindo, ele é maravilhoso. Aí ela inferniza, que nem Luana Piovani, o cara mete o pé, aí olha... Né? Aí ele é macho escroto, ele é isso, ele é aquilo. Ela é a escrota, tá? Que faz tudo errado e depois inferniza a cabeça do filho. Teu pai isso, teu pai aquilo, teu pai. Eu tenho um caso, tá? De alienação parental bem próximo à família, eu posso dizer até que é na família, mas não é diretamente familiar, mas é bem próximo da família. E a mãe ficou a vida inteira criando loucuras na cabeça da filha contra o pai. Entendi? Eu falava para ele, entra com processo de alienação parental. Não, porque aí eu vou dar motivo. Homens, pelo amor de Deus. Essa história de aí eu vou dar motivo é que elas fazem o que fazem. Essas mulheres são sujas.
que desconstrói. Aí essa menina, hoje em dia já está, né, 18, 19 anos, ela conversando comigo, eu falei. Ela falando algumas coisas, eu falei, peraí, você já parou para pensar que quem escolheu o seu pai foi a sua mãe? E se ele é isso tudo, foi por escolha e decisão dela? Foi ela que te deu ele como pai? E é isso que essas mulheres têm que ouvir. Ah, ele é isso? Foi você que escolheu. Ah, ele não, foi você que deu isso para o teu filho. Assume que quem tem dedo podre é você. Quem é burro, no mínimo, burro, idiota, cego, débil para não saber escolher, escolhe por baixo. E a mãe que fala tão mal do pai? Isso é alienação parental. É infernizar a cabeça do filho contra um ser que você, por livre e espontâneo prazer, deu para o seu filho. Vamos continuar. O juiz deu como também que estava rolando alienação parental. Quer dizer, a avó estava fazendo um jogo com a criança, jogando a criança contra o pai, esse último item. E as babás foram, como diz passar, elas foram fundamentais. No caso dessa avó, ela praticou alienação parental, que lógico que não foi pelo prazer de bater palminha, foi pelo prazer do vil metal. Tá? Porque afastando emocionalmente, tendo ele emocionalmente devoto, como tinha a filha, tudo é dela, né? Ele nem vai perceber que ela está dilapidando o patrimônio dele. Duas ficaram do lado do pai. E ele tem toda a condição, a partir do instante, quem tem o poder, quem teve o poder de cuidar, não cuidou direito, porque ontem a gente falava que eram evidências, ele apresentou prova. Agora tem aqui a decisão judicial. Com 2 testemunhos, aí é fundamental. E aí aqui fala o seguinte, ó. Porque o que ela estava fazendo? Não, mas por que se estava a guarda compartilhada? Exatamente para o menino não querer mais ir para o pai. E aí acaba a guarda compartilhada e ela administra tudo sem os olhares, sem ter que dar satisfação, porque aí foi decisão da criança, entende? Que vai ficar, ela vai ver o neto em finais de semana alternados, iniciando-se às 18 horas da sexta-feira com término às 18 do domingo. Aí vai pegar alguns feriados, vai dividir férias com o pai. Ele não vai deixar de conviver com a avó, só não está mais morando com a avó. Pois é, gente. Aí dentro disso, né, é que rolou a história dele ter acusado, né, dizendo que ele não pagava pensão. E aí ele veio a público, né, e mostrou, assim como na justiça, gente, ele veio a público, é modo de dizer, mas ele provou primeiro na justiça, mediante a acusação, que é uma alienação parental, essa acusação, tá, de que ele não pagava pensão. Então ele veio, tá, a público. A gente vai ver isso. Primeiro vamos tentar entender. A Justiça analisou negligência e alienação parental ao conceder guarda a Murilo Ruff. Então, a gente já entendeu essa parte, né? A disputa judicial pela guarda do Léo, filho de Maria Mendonça, ganhou novos capítulos. Murilo Ruff, pai do menino de 5 anos, conseguiu na Justiça a guarda provisória da criança. Bom, era provisória, agora já é definitiva, tá? Que vivia com a avó materna, Dona Ruth, desde a morte da cantora em 2021. A decisão foi tomada após audiência de conciliação no dia 30 de junho, em resposta a um pedido de guarda unilateral feito por Murilo no dia 11 do mesmo mês, segundo o colunista Gabriel Pellini. O juiz se baseou em indícios de alienação parental, negligência médica e uso indevido de imagem da criança. É isso aí. De acordo com documentos citados pelo colunista, Dona Ruth teria ocultado informações médicas de Murilo, que foi, né, confirmado pelas babás, orientado pelas babás a não relatar a real condição de saúde do menino, que é diabético, influenciado o Léo contra o pai. Dona Ruth se manifestou hoje e disse estar vivendo em um novo luto. É canalha. Gente, como essas pessoas são canalhas, né? Ela não viveu nem o primeiro, estava vivendo o novo, porque não deu tempo de divar de novo, esse é o luto?
Ou não tinha seguro antes para quando o pai pegasse o filho e não tem mais seguro aqui. E está vivendo uma luta cruel com a criança e conosco, me dói. Não é cruel com a criança. Ter a saúde dele muito bem monitorada e zelada não é cruel, não. Tá? Ter a sanidade emocional, principalmente, aliviada e não massacrada diariamente com alienação parental, não é cruel com a criança, não. Convivência paterna, que é o primeiro DNA que chega na corrente sanguínea dessa criança, não é cruel, não. Me dói pensar no coraçãozinho dele. A gente viu que o coraçãozinho dele estava feliz na piscina com os amiguinhos, né? Ela ainda declarou que recorrerá da decisão, criticou a visitação determinada de 15 em 15 dias. Olha, eu acho que não deveria haver nunca. Desde o momento que esconde condição de saúde, é porque já está alienando a saúde da criança. João Gustavo, irmão de Marília, também se emocionou. Olha o príncipezinho da mamãe narcisista aí, gente. Eu não vou nem trazer esse vídeo, porque é tão nojento esse garoto. Minha mãe. Ridículo. Família segue tentando manter vivo o legado da cantora. Manter vivo não, delapidado. É isso aí. Mas vamos lá ao que o pai, né, traz, gente. Olha isso aqui. Murilo Ruff, ele botou nas redes sociais dele. São tantas mentiras que fica até difícil responder todas. Gente, vocês veem aqui do lado, eu vou mostrar, tá? Com nota, com tudo, porque foi... Aqui ele fala nas redes sociais conosco. Ali ele fala com o juiz, mostrando as provas, tá? É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa. Mas se eu me calar, a mentira vira verdade. Então, vamos lá. Escola, 2.600 por mês. Então, a escola era por conta dele. Plano de saúde, que ela estava omitindo coisas a respeito da saúde. 1.200 por mês. Psicóloga, média de 2.800 por mês, porque sim, ele tem um trauma de ter perdido a mãe em tão tenra idade, mesmo que ele não consiga racionalizar esse trauma, tem sim, e viver com guarda compartilhada entre um e outro, isso tudo precisa sim de um acompanhamento psicológico. Então ele está com escola, com saúde, acompanhamento emocional, bancado pelo pai. Babá e enfermeira. Babá e enfermeira. Como cuidado diário. Ele precisava de babá e enfermeira com tanto amor da avó. 5.000 por mês. Tratamento para diabetes. Média de 4.000 por mês. Aí ele não dava pensão. Pra quê? Tudo era por conta dele. Tudo. Porque o tratamento, gente, é medicação. Porque médico é do plano de saúde. Essa avó dava o quê para essa criança? O quê? E aqui tá, ó, Prefeitura de Goiânia, Secretaria Municipal de Finanças, ou seja, tudo determinado. 9.100 de psicólogo e aqui embaixo tudo Tá, ele apresentou tudo judicialmente. De 15.000 por mês apenas com outros fixos básicos. Ou seja, alimento 15.000 por mês, a mais de 15.000. Tá, alimento, roupa, calçado, brinquedo. O que essa avó dava para essa criança? Que partisse do bolso dela, do que ela delapidava do patrimônio dele. Tá aqui, gente. Bom, nojento, né? Nojento. A avó via a filha como um cofre. Assim como a família da Linda Carpenter, a mãe da Linda Carpenter fazia com ela. Essa mãe fazia com a Marília, e por isso aquele ar tristonho de ser um objeto
da mãe. Um objeto de exploração, que nem depois de morta deixou de ser. Nem depois de morta ela deixou de ser um objeto de exploração financeira dessa mãe, desse monstro, parideira. A partir de agora eu não falo mais mãe. Monstro parideira, a gente está vendo assim, ó. Assim. Tá? Bom, gente, e aí a gente parte para a história porque a gente já falou, né, de tudo, já mostrou a postagem dela de Wanda e tal, então já resolvemos o problema do filho, que foi onde começou tudo. As práticas criminosas de alienação parental e delapidação patrimonial. De vez em quando é difícil falar as coisas aqui, né? Agora a gente vai para a extorsão, propriamente dita. Tá? Para ficar tudo muito claro. Porque ela disse que vai processar todo mundo. Baseado em quê? Vamos lá. Vamos ver. Bom, eu vou trazer o Rafael Vanucci. O Rafael Vanucci, ele é filho da Vanusa, com o Vanucci. Só os antigos como eu sabem de que se trata, mas ele é o Rafael Vanucci, tá? Dando o depoimento dele, tá bom? E depois a gente vai para mais um envolvido. Bom, boa tarde a todos. Não teria como não vir aqui me pronunciar a respeito de um assunto que para mim é muito importante, sempre vai ser. Quando fala do Henrique, quando fala da família do Henrique, mexe comigo, era meu melhor amigo, e o que mais me espanta em tudo isso, depois de tanto tempo. Olha a diferença. Tem 3 anos, né? 3 anos e meio a história. O Rafael está falando de um amigo, não é DNA, não é sobrenome. Não é a coisa de sair de dentro do ventre. Ele ainda chora. Ele ainda se emociona e a gente vê isso claramente. Que não é um choro fingido, é doído. Ele está todo vermelho, gente, todo. Como a gente diz, até o branco do olho está vermelho. Entendeu? Por um amigo. E essa mãe divando. Há quem ainda queira defender. E eu falei que não ia falar essa mãe, esse monstro narcisista. Vamos ver o Rafael. A gente queria que isso viesse à tona de alguma forma. Eu sempre falei para a família do Henrique que eu apoiaria em tudo, se precisasse depor, defender. Eu sou Henrique Bahia, que isso prejudicasse a minha carreira, qualquer coisa, meu lado financeiro, tudo. Eu sempre seria Henrique Bahia. O pai, o tio Jorge, a tia Maísa e a Clarinha, a irmã deles, sabem disso. Mas o que mais me espanta em tudo isso, de saber que... E o que mais me espanta em tudo isso é saber que, além de ter sido tirado 100 mil dólares do seguro do Henrique, foi tirado 100 mil dólares do piloto, do outro piloto, e também foi tirado 100 mil dólares. Gente, só uma pausa aqui. Se for trazer para hoje em dia, que o dólar está mais ou menos a R$ 5,50, a gente está falando de 550 mil reais, meio milhão, os 100 dólares. 100 mil dólares, 100 mil, tá? Que ela tirou de cada um. 5 pessoas. Extorsão, por coação, crime. Do tio da Marília, né? Que tinha uma criança pequena também, uma filha pequena. Então, assim, o que eu posso fazer é só vir aqui dizer que, prestar o meu apoio e dizer, será que se a gente juntar todos aqueles que
que foram prejudicados e entrar na justiça, será que a gente não consegue rever esse dinheiro? Né? Porque a gente não está pedindo para tirar nada de ninguém, né? A gente só queria que todas as pessoas... Ao contrário, ela tirou de cada um deles. É isso aí, Rafael. Tudo bem que ele não era o partícipe direto, o interessado direto sobre isso, então ele não podia denunciar e falar. Quem tinha que vir a público era um dos familiares, e vindo outros se animariam e não ficariam com receio, né, da denúncia de extorsão. Então, parece que agora isso ganha corpo. E tomara, sim, que ganhe. Cada familiar lesado, chantageado, extorquido, se una. Tá? O Rafael é produtor musical, trabalhava com eles também, né, em produção e tal. Enfim, gente, ele não podia fazer nada. Mas agora, né, ele pode falar o que ele sabe. Ah, mas por que agora? Bom, primeiro que já veio à tona, e segundo, que esse pai que perdeu o filho, o filho amigo do Rafael, veio a público. Então, vamos embora, gente, vem o resto. Tira tudo que essa mulher roubou de vocês. Eu falo roubou, mas olha, o roubo, para mim, é mais leve do que extorsão. Tá? fossem valorizadas igualmente, né? Só isso, né? Só isso. Mas eu deixo aqui meu apoio, tio Jorge, tia Maísa. É mais leve por quê? Porque eles estavam todos mediante a forte emoção. Todos abalados, todos desnorteados, tá? E aí foram extorquidos. Mediante a isso. Porque se é hoje em dia, que já passou, né, a forte emoção, eles iam raciocinar com mais calma e falar como é que é. É o que eu falei, como é que é? Ah, então foi por causa da sua filha? Então é você que deve a gente. Vamos brincar? Ana, Bernardo, Fernanda, Bando, Bernardo, eu tô aqui e vou estar sempre. Eu sou com vocês, por vocês, hoje e sempre. Não sou contra ninguém. Eu sou só a favor e vou lutar o que eu puder fazer pro Henrique sempre. Então é isso. É isso, gente, né? E aí, né, que confirmou, o pai do Henrique Bahia confirmou a informação divulgada ontem sobre Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, ter exigido 50% de indenização referente a cada vítima do voo, que resultou na morte da cantora e sua equipe. Bom, então vamos ouvir agora o pai do Henrique. Foi exigido realmente através da Dona Ruth que ela só aceitava receber se aceitasse 50% do prêmio porque a filha dela era a importante do voo, né? Aí se houve uma discussão, porque não era um caso judicial, era um caso extrajudicial, os advogados brigando e ela emperrou que só queria metade. Naquele momento era extrajudicial, agora é judicial, porque é extorsão confirmada, aplicada, executada. Então, sim, agora é. E depois de muita discussão, foi aceitado isso, porque se as pessoas fossem judicializar, aí você sabe que no Brasil tem pessoas que Tatan, ainda não recebeu ainda o seguro. Tinham filhos pequenos, né? O Bernardo estava com 8 anos na época, a Diz Ferreira de Silveira, que é sobrinha dela, ficou nessa coisa. Eu até fui apoiei receber, porque não adianta você receber mais daqui a 10 anos e você não dar uma boa estudo, uma boa condição, uma base à criança, entendeu?
E aí, gente? A gente tem mais alguma coisa para dizer? Não, tá tudo dito, né? Foi comprovado isso tudo. Tudo. De novo, estamos aqui pedindo a justa justiça. Para quem? Para Deus. Porque no Brasil tudo é tão sujo, né? Tudo é tão sujo que a gente tem que pedir para Deus a justa justiça. Né? Que essa mulher pague, sim, devolva tudo que tirou dessas famílias. Esse monstro, essa tartaruga ninja, plastificada, nojenta. Diva? Vadi. Não é diva, é vadi. Ah! Monstro, narcisista. O que você fez da tua vida? Qual é a tua função? Vadi. Ah. É só isso que você é, sua monstra narcisista, que explorou a sua filha, colocou nela a tristeza eterna no olhar, que fez do seu príncipezinho um pamonha. Pamonha, nada. O que ele é? Nada. Nada. Por quê? Porque quem tinha que sustentar vocês era o objeto, o seu objeto. A Marília é triste. A Marília é triste. A que tinha problemas, e a gente via isso nela, ela tinha problemas de constrangimento com autoimagem. Por que a gente tem problema de constrangimento com autoimagem? Porque tem uma mãe narcisista ali, depreciando. Entende? Então é isso, gente. É isso. Mais uma, gente, vamos abrir os olhos para o que a gente vê. A tristeza no olhar das pessoas que a gente vê todo dia e não registra. Pessoas que são exploradas emocionalmente todo dia na nossa frente e a gente não registra. Crianças usadas como objeto e a gente não vê e se vê, não denuncia. Não denuncia. Parabéns para as babás que tiveram a lucidez de tomar a atitude certa, independente de consequências. Gravou, procurou o pai, denunciou. Parabéns, que existam muito mais babás por aí, nesse nível. Que existam não só as babás, mas as vizinhas, os vizinhos. E gravem, registrem, denunciem. Nós somos responsáveis por mudar o mundo e não um herói vindo de Marte. Ninguém vai mudar o mundo se nós não nos posicionarmos sobre tudo. A gente tem que parar com essa ideia de que a gente não tem nada com isso, porque de tanto não ter nada com isso, um dia acontece com a gente e a gente vai receber de todos. Eu não tenho nada com isso. Não é? É uma mão que lava a outra. Uma mão sozinha não consegue se lavar. A gente tem que ter isso em mente. Olhar com os olhos mais profundos, escanear o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, gente. Porque é sério, pessoas assim, isso veio à tona porque a mãe, um monstro narcisista, parideira de uma que foi celebridade. Mas isso está embaixo do nosso nariz. Acho que a cada 10 metros. Quando a gente anda na rua, que a gente vê, meu Deus. Eu já falei para vocês e falo. Se eu ver na rua, eu chamo a atenção. O que é isso aí? Gente, a gente tem que se posicionar sim. Porque o mundo está cada vez pior e aí a gente fala. Ontem eu vi esses comentários no meu outro vídeo sobre a bolsa, né, da menina. Esse mundo, gente, nós somos o mundo. O que é o mundo sem o ser humano? É nada, a gente não está aqui para ver. Então, se ele é o que é graças a cada um de nós. E a cada um posicionamento vindo de nós. Esse é o verdadeiro mundo. O verdadeiro mundo
são as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações e reações. Esse é o mundo. É sobre isso, gente. É sobre isso. Tá bom? Faça parte de verdade desse mundo. Não reclame como se você fosse uma pessoa marciana. Você não nasceu em Marte. Você nasceu nesse mundo. O que acontece com ele também é da sua responsabilidade ou da sua negligência. Tá bom? É isso, meus astrólogos. Vamos pegar a lupa, vamos prestar atenção nas coisas, tá? Vamos olhar dentro dos olhos das pessoas, para ver se ali tem luz ou tem tristeza. Já é um bom começo, tá bom? Então é isso, peguem a lupa, beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, até a próxima e fomos!